Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Hoje falamos de ventos de Espanha e de outros ventos, em jeito de comparação com os planos e investimentos portugueses. Vamos a isto, eu sou a Paula Santos. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula, viva. Viva. Comecemos então por Espanha. Ao contrário do que diz o ditado, de Espanha nem bom vento nem bom casamento, esta semana no Expresso o Miguel assume a sua admiração por várias decisões tomadas do outro lado da fronteira. Comecemos pela questão da ferrovia. Espanha tem a alta velocidade que Portugal ainda planeia e a rede espanhola não para de aumentar. Aqui as diferenças são evidentes e somos nós, Miguel, quem fica a perder. Evidentemente fica a perder o contribuinte. A minha grande pergunta é o que é que fizemos com todo o dinheiro que recebemos da União Europeia nestes anos todos? Enquanto a Espanha fez 4.000 quilómetros de via rápida, o TGV, é o segundo país no mundo com mais ligações a seguir à China, nós fizemos o quê em contrapartida? Nós fizemos autoestradas, mas eles também fizeram, com a diferença de que as deles são quase todas gratuitas e as nossas são concessionadas à brisa. Fizemos o Alqueva. Quem é que aproveita o Alqueva? São os espanhóis, os agricultores espanhóis. Isto é absolutamente extraordinário, demonstra a falta de planeamento do país. E como é que se chega a este cenário? No caso específico da ferrovia, claramente que nunca tivemos uma aposta como aquela que foi feita em Espanha, mas essa é uma decisão que percorre vários anos e vários governos. É difícil, nesta altura, nomear um único responsável, não é? Não, é de todos. Mas é engraçado. O primeiro TGV espanhol é inaugurado para a Feira de Sevilha em 1992. Nessa altura, nós, sobre a governação de Cavaco Silva, estávamos a levantar vias férreas. Nós estávamos a arrancar os caminhos de ferro que o rei Dom Luís tinha feito. Portanto, nós estávamos a desinvestir tudo no comboio, quando aqui ao lado já estávamos a ver a Espanha a investir no TGV. E o TGV de Madrid a Sevilha foi logo um êxito. Portanto, desde aí que nós sabíamos que o caminho era o TGV, até por razões ambientais, porque o comboio não é poluente, e ia tirar, como tirou em Espanha, milhões de carros de autoestrada, tirou milhares de aviões do ar e tornou-se um transporte fantástico, muito mais barato, mais rápido, mais eficiente, ligou a Espanha toda e nós aqui continuamos a fazer autoestradas, algumas que praticamente abandonadas, que não têm trânsito. E ligou a Espanha ao resto da Europa, que é uma ligação que é mais complexa para nós, que estamos ainda mais encostados ao oceano. Exatamente, e porque temos que passar por Espanha para chegar ao resto da Europa, não é? E, portanto, tivemos aqui tantos anos com a discussão da bitola europeia, da bitola ibérica, tudo isso, paralisados, e paralisados com uma coisa que não existe em Espanha, que é a contestação a todos os concursos, porque se cada troço do TGV em Espanha tivesse sido sujeito à contestação dos vencidos, como sucede aqui sempre em qualquer concurso público, a Espanha não tinha conseguido fazer isto no tempo que fez. Em Portugal, repare, já temos o segundo troço da linha de alta velocidade Porto-Lisboa, o segundo que está em concurso já foi para tribunal, porque os vencidos dos concursos públicos não aceitam a derrota e nós não temos nenhum mecanismo que impeça os vencidos de sistematicamente recorrerem e atrasarem durante meses ou anos os concursos. O Miguel acha que aqui, chegados ao ponto em que estamos, existem agora condições, ou podem vir a existir, para recuperar o atraso que o país já sente desse ponto de vista? Não, grande parte das condições perdemos-las porque o dinheiro europeu foi-se embora, não é? Porque a Espanha, a Europa agora não nos vai dar dinheiro para fazer o que tínhamos feito antes, estamos a gastar o dinheiro noutras coisas e portanto, grande parte dessas condições perderam-se. Voltando ao caso concreto da ferrovia, o Miguel sugere que se abra a exploração da ferrovia ao setor privado e já o ouvimos sugerir isso aqui antes no podcast. Por que é que acha que nunca se seguiu esse caminho? Bom, eu espero que ainda se venha a seguir, não é? Que quando Pedro Nuno Santos era Ministro das Infraestruturas, ele declarou que o negócio da alta velocidade ia ser tão bom, tão aliciente, que não podia ser deixado para os privados. O que reflete uma mentalidade ideológica completamente contrária ao bem comum. Porque o que é que interessa aos portugueses? Interessa que aquilo funcione, que haja concorrência, que os preços desçam, que o CCP entrar em greve ou houver alternativas, é isso que nos interessa.
Mas Pedro Nuno Santos tem um ponto de vista completamente diferente, que é, se isto é bom negócio, tem que ser do Estado, não pode ser dos privados. Isto é uma mentalidade contra a iniciativa privada ou contra o lucro privado, que é inadmissível e que só prejudica o país. Eu espero que o exemplo de Espanha, mais do que a alteração na maioria política, faça com que, quando finalmente tivermos alguns quilómetros de alta velocidade, ele seja aberto à exploração dos privados. Saindo do exemplo do investimento ou do desinvestimento ferroviário, escreve na sua crónica semanal que é um mistério percebermos onde gastamos tanto dinheiro durante tanto tempo. De alguma maneira, o Miguel já introduziu aqui também o tema, mas eu gostava que desse os exemplos concretos que cita no seu texto esta semana. Quer revelar-nos quais são? De facto, eu já falei disso, quer dizer, é difícil para mim perceber o que é que nós fizemos de grandioso, de transformador com o dinheiro da Europa. Nós gastamos muito dinheiro nos cursos de formação, gastamos muito dinheiro a subsidiar uma quantidade de atividades que não são produtivas, mas de facto, como grande obra, nós temos as autoestradas e temos o Alqueva. O Alqueva transformou a agricultura do Alentejo, daquela parte do Baixo Alentejo, de sequeiro em regadio, mas quem se aproveita disso são os estrangeiros. E aproveitam-se, o que é extraordinário, tendo comprado os terrenos aos portugueses, aos agricultores portugueses, e explorando com água subsidiada pelos contribuintes. Portanto, nós estamos a subsidiar água para que os estrangeiros façam agricultura à conta do Alqueva. Isso também nos devia levar a seguir outros caminhos do ponto de vista agrícola naquela região, não é? Devia. Agora, o problema é que durante tantos anos havia aqueles cartazes do Construa um Povo e diziam-me que nós precisamos de dar o salto agrícola, não sei quantos. Quando se fez o Alqueva finalmente, e agora parece que já atingiu o ponto de estar pago o investimento, afinal as pessoas que diziam Construa um Povo, que nós precisamos disto, foram-se embora. Diziam que não sabiam fazer agricultura de regadio, só sabiam fazer agricultura de sequeiro. Portanto, há aqui também uma responsabilidade coletiva que eu acho que é uma das coisas que me leva, de facto, a invejar a Espanha, porque em Espanha não é só ter tomado melhores decisões quanto ao futuro, é elas terem sido impulsionadas pela sociedade civil. Haver um poder reivindicativo da sociedade civil que não se esgota em manifestações dos setores públicos na via pública, não, vai mais para além disso. Repare que quarta-feira à noite Trump fez o discurso com as tarifas. O único dirigente europeu que reagiu logo, atacando Trump, foi Pedro Sánchez, em Espanha. Espanha tem, de facto, o facto de estar na União Europeia não impede de ter política e pensamento próprio, geoestratégico, estratégico, político, etc., que nós não temos. A todas estas decisões ou falta de decisões do Estado e, no fundo, de um pensamento coletivo, de uma sociedade civil também que existe em Portugal, soma-se aquilo que o Miguel chama de infortúnio do Estado, que são os processos de litígios judiciais em que o Estado foi derrotado e perdeu ou pode ainda vir a perder muito dinheiro. Isto é uma questão de azar? Bem, isso é uma coisa que no meu texto entra quase como uma história lateral, mas que não deixa de me impressionar. Eu dou 3 exemplos recentes, que é aquela professora que esteve 30 anos a dar aulas com habilitações literárias falsificadas, e, portanto, subindo na carreira, sendo promovida graças às licenciaturas e aos mestrados e aos doutoramentos que dizia que tinha, afinal não tinha nada. E quando foi descoberta, aquilo que o governo, o Estado português se limitou a pedir-lhe foi que devolvesse, não os salários que tinha recebido, mas a parte correspondente a promoções que não podia ter tido. E até isso foi recusado pelo Tribunal. Portanto, o que o Tribunal disse é isto de alguém ter feito um embuste, ter estado aqui a enganar sobre habilitações literárias, afinal isto não tem grande importância. Vamos lá devolver, deixá-la ficar com o dinheiro que ela ganhou. Esse é um caso. O outro caso mais impressionante para mim foi das 4 trabalhadoras da TAP que tinham contratos a prazo e que no final da pandemia, quando chegaram ao prazo o fim dos contratos, a TAP revogou, aliás, não renovou os contratos, que é normal, acontece com qualquer contrato a prazo. E elas foram para o tribunal e ganharam. E o tribunal considerou que aqueles contratos a prazo de facto eram contratos efetivos, eram contratos permanentes, sem vínculo a prazo. E eu pergunto porquê? Porque toda a gente sabe que a TAP, que é o principal responsável, instrumento do turismo português, tem uma atividade sazonal igual à do turismo, ou seja, tem mais voos nas épocas turísticas do que tem nas outras. Portanto, é normal quando tem mais voos, assim como a TAP recorre ao aluguer de aviões para além da sua frota nessas alturas,
também recorra à contratação a prazo de tripulantes de cabine ou tripulantes de cockpit. E, além disso, aquilo passava-se na altura da pandemia, quando a TAP tinha todos os aviões em terra, como tinham todas as companhias aéreas. A Lufthansa despediu um terço da sua força de trabalho nessa altura, e não eram a prazo, eram efetivos. E o tribunal vem dizer que não. E ao dizer que não reconhecia os contratos como contratos a prazo, agora há mais 2.000 pessoas na mesma situação. Isso vai custar à TAP entre 300 a 400 milhões de euros. E eu acho isto uma coisa inconcebível, quer dizer, porque de facto quem vai pagar são os contribuintes, não é? Fomos nós que pagamos os 3,2 mil milhões e somos nós que agora pagamos isso. Em vez de haver lucros distribuídos pela TAP ao Estado, vão haver lucros distribuídos por trabalhadores que não trabalharam, de facto, e que vão receber os retroativos com promoções e serem integrados. Acha que há aqui um papel da justiça que deixa dúvidas e que é difícil de compreender? Eu digo isso no meu texto, eu digo que independentemente das questões jurídicas, que são sempre bizantinas e que podem sempre ter duas opiniões e duas versões, eu acho que quando se trata de decidir sobre negócios do Estado e sobretudo quando tem que ver com relações de trabalho, falta aos juízes um conhecimento de causa do que é ter que pagar salários todos os meses. E falta-lhe também o conhecimento de causa do que é ter que viver sem ter um salário garantido para sempre à cabeça, como acontece com os trabalhadores públicos. E essa falta de conhecimento, de experiência e de sensibilidade, a meu ver, reflete-se nas decisões, nas sentenças deste tipo de casos. Tudo isto, uma conversa a propósito do que se passa em Portugal e também em Espanha. No fundo, as diferenças são bastante grandes, como ficou aqui acentuado, mas não falta o que nos aproxime. E por estes dias há seguramente um protesto comum que atravessa Portugal e Espanha, mas também toda a Europa e não só, e falamos disso já a seguir no improviso. Não é nada que não se conseguisse prever, mas a confirmação ainda suscita reações e ondas de choque. O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quarta-feira a imposição de tarifas recíprocas, palavras suas, sobre importações, incluindo 25% sobre todos os automóveis estrangeiros, e os produtos exportados pelos países da União Europeia, por exemplo, passam a pagar 20% de tarifas para aceder ao mercado norte-americano. Está instalada assim, Miguel, uma enorme guerra comercial. E está instalada aquilo que alguém já chamou de desglobalização, e nesse sentido é muito interessante recuarmos na história e pensarmos que a globalização foi uma imposição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos impuseram ao mundo inteiro que houvesse um corte de tarifa geral para que o comércio mundial fluísse e com isso as economias prosperassem. E eu recordo também que nessa altura a ideia dos Estados Unidos foi contestada pela esquerda europeia. A esquerda europeia dizia que aquilo era uma imposição do imperialismo dos Estados Unidos e que nós íamos ser todos obrigados a importar coisas americanas e que a balanças comerciais dos países mais pobres ia desabar. Sucedeu o contrário. Sucedeu que a globalização foi de facto um sucesso mundial. E quem mais se aproveitou disso foram os países pobres, que até aí tinham que exportar apenas matérias-primas mal pagas. Com a concorrência aberta, houve países, por exemplo, nos países que Trump agora mais ataca, é o Vietnã, houve países que prosperaram. Vietnã, a Índia, países da África, etc. E aconteceu o contrário do que os americanos previam, é que a concorrência aberta funcionou contra os americanos. Porquê? Porque eles não estiveram ao nível de outros países. Por exemplo, a indústria automóvel é um belíssimo exemplo disso. O combate à globalização começou com Biden, quando ele impôs tarifas sobre os automóveis da China. Eu lembro de ver o Prémio Nobel da Arquitetura, Paul Kruger, dizer que esse era o caminho errado, porque ia encarecer os carros chineses importados para os Estados Unidos, ia prejudicar os consumidores americanos e, sobretudo, ia transmitir à indústria americana automóvel a ideia de que o governo ia perseguir os seus concorrentes e que, portanto, eles podiam fazer carros piores ou mais caros porque o governo americano protegeria a importação dos outros. É isso que vai acontecer agora, é por isso que as tarifas de 25% sobre todos os carros estrangeiros foram impostas por Trump, porque os Estados Unidos não estiveram ao nível da concorrência, não só no setor automóvel, mas em muitos outros setores. Estados Unidos, e é também curioso pensar que aquilo onde os Estados Unidos estiveram sempre na liderança e também estão, que é na investigação científica, é na inovação, é na tecnologia, em tudo isso, está agora a ser perseguido por Trump quando está a cortar o financiamento às universidades americanas, como Harvard, onde essa investigação, esse conhecimento se desenvolve mais.
Portanto, ele está simultaneamente a perseguir os setores americanos, onde a América poderia e pode, como sempre fez, ditar leis e combater o seu déficit comercial, e está a proteger os maus setores americanos, aqueles que não conseguem concorrer no mercado aberto, a não ser com tarifas. E isto vai para além da questão dos automóveis, não é? Portanto, ou seja, todos os produtos, isto vai afetar toda a sociedade e vai afetar em particular também Portugal, nomeadamente com as suas importações. Todos os produtos da Europa levam 20% de penalização, os automóveis 25%. Para Portugal isto representa mais ou menos 3,8% do PIB das exportações portuguesas. Somos muito afetados em setores como o vinho, textas e não só. E vamos ver como é que a União Europeia responde. Agora, o problema que está aqui... Era isso que eu lhe ia perguntar. Como é que acha que deve responder? Quer dizer, já há uma reação, mas do ponto de vista formal, já sabemos que há uma reação. Eu pergunto na prática, o que é que a União Europeia pode fazer? Paulo, o problema aqui é o seguinte. Por um lado, a União Europeia não pode deixar de responder, porque senão, quer dizer, estamos aqui todos à mercê de um pistoleiro que entra no salão e dispara para cima de toda a gente, não é? E que diz que na União Europeia eles são uns tipos muito simpáticos, mas têm-nos roubado como ninguém mais, porque para ele isto não é um problema de balança comercial, é um problema de roubo. Os Estados Unidos estão a ser roubados, segundo Trump. Portanto, a União Europeia tem que responder, tem que marcar uma posição. Por outro lado, a resposta provocará uma escalada nesta guerra comercial, e então o grande problema que aqui se levanta é se os Estados Unidos também não entrarão em stagflation, ou seja, em estagnação com inflação, e se isso não contagiará a Europa. Portanto, qualquer agravamento desta escalada pode degenerar não apenas num problema de balanças comerciais, mas num problema de recessão económica. É muito difícil decidir. Ursula von der Leyen tem dito que a Europa está muito bem preparada, já se preparou para isto há muito tempo. Vamos ver qual é a resposta europeia. Eu espero que nós não entremos numa espécie de tentativa de amenizar os maus humores do presidente americano, como fizeram o Canadá e o México, nomeadamente, por exemplo, decidindo que o rearmamento europeu será feito em grande medida comprando armamento aos Estados Unidos. Espero que não entremos por aí. Com uma moeda de troca. E à escala portuguesa, o que deve fazer o governo? O governo, obviamente, tem que se concertar com a União Europeia, não é? Nós não podemos simplesmente, unilateralmente, dizer, ok, essas são as tarifas deles, vamos aqui pôr as nossas. Não, eu digo isto do ponto de vista do apoio que pode dar aos diversos setores envolvidos. Falou dos vinhos e dos textos, por exemplo. Bem, eu acho que a grande resposta não é do governo português, é da União Europeia, é diversificar os mercados de exportação, começando pelo Mercosul. E é muito interessante pensar que neste momento temos Emmanuel Macron, que autodesignado praticamente o líder da Europa, o Emmanuel Macron, que inclusivamente queria pôr tropas europeias a combater na Ucrânia contra a Rússia, tem sido sempre o mais destacado, mas ao mesmo tempo a França é o grande obstáculo ao acordo do Mercosul com a União Europeia. E o acordo do Mercosul com a União Europeia é decisivo nomeadamente para as exportações portuguesas. Os nossos vinhos e os nossos azeites pagam 100% quando entram na América do Sul, e por outro lado nós poderíamos, e essa é aqui isso que a França e a Irlanda e a Holanda não querem aceitar, nós receberíamos do Mercosul, por exemplo, carne muito melhor e muito mais barata do que aquela que temos. Portanto, o acordo com o Mercosul é determinante para a Europa. Acordos bilaterais com mercados como o indiano, por exemplo, que foi altamente penalizado por Trump também, e que, aliás, o Ursula von der Leyen fez lá uma visita recente para abrir esse mercado, seria muito importante. E, obviamente, a Europa vai ter que se virar para a China. E isso é curioso, é irónico, porque foi aquilo que os Estados Unidos tentaram impedir durante estes anos todos, que a Europa se virasse para a China, e neste momento parece que não nos deixam alternativa. E assim partimos de Espanha para um mundo em alvoroço por causa das tarifas impostas por Trump. Concluímos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição esteve a cargo do João Martins. E para a semana voltamos com um novo olhar para a atualidade.